Olá pessoal, professor Wilson de volta com a nossa aula de sintaxe da oração. Agora vamos falar de vocativo e aposto. A gente sabe que é o tipo de questão comum nas provas, então fiquem ligados, é facinho, facinho. Olha só acompanhar aqui. Bom, vocativo, relaciona o nome. Eu vejo muitas vezes os alunos, inclusive comentam comigo: ah, professor, eu acabo me atrapalhando com o nome, o que é vocativo, o que é aposto na hora da prova. Vocativo, evocar, chamar, vocativo, relaciona o nome com a função, fica mais fácil, certinho? Então vamos lá. Então, vocativo é um chamamento, é quando eu chamo a atenção de alguém ou de algo, pode ser, né? Na poesia a coisa pode ser qualquer coisa, né? Então vejam aqui: meu amor, o que faremos agora? A pergunta é: o que faremos agora? Tá? Agora, este meu amor aqui da frente é a pessoa com quem eu estou falando, eu a estou chamando de meu amor, certo? Então isso aqui é o vocativo, eu chamo a atenção. Professor, não entendi a questão. Não entendi a questão, é o que eu queria dizer. Agora, o professor foi a forma de chamar a atenção do professor, ou seja, o vocativo. Certinho? A vida, meus filhos, deve ser vivida intensamente. Então, a vida deve ser vivida intensamente. Meus filhos, está falando com os filhos. Um detalhe importantíssimo: vírgula, vocativo sempre separado por vírgula ou vírgulas, certo? Para que ele não seja confundido com outros termos. A gente já viu isso aí na aula de pontuação, certo? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, parará, parará, e segue aqui, né? Então, como eu comentei, né? Pode ser o nome de alguém, mas também pode ser isso aqui, ó mar salgado, tá falando, mas tá falando com o mar? Na poesia essas coisas acontecem, né? O cara fala com o que ele quiser, Muito bem. Agora, o que é um aposto? Um aposto normalmente uma explicação, então cuidado. O vocativo é o evocar, é o chamar, o evocar, o chamar. O aposto é normalmente uma explicação, a ideia de um esclarecimento, de uma explicação. Então ele explica, esclarece, detalha, especifica. Ele permite um enriquecimento textual, ou seja, se eu trouxer alguns detalhes a mais, eu realmente deixo o meu texto com maior qualidade, dependendo do que eu quero dizer. Bom? Muito bem, eu coloquei uma frase aqui, a primeira, e coloquei um asteriscozinho aqui, só para chamar a atenção. Olha lá, é a mesma frase aqui de cima. José, o advogado trouxe os documentos. Vejam, eu estou falando aqui, José, ô Zé, o advogado trouxe os documentos. Certinho? Estou falando com o Zé. Esse aqui é o vocativo, certinho? Agora aqui, tem a mesma frase, eu só coloquei uma vírgula a mais, um detalhe. Vejam que aqui eu tenho o verbo trouxe, o sujeito, o advogado trouxe, certo? Olha lá, sujeito e verbo. Neste caso eu tenho uma vírgula aqui, aqui está o verbo, e o advogado não pode ser sujeito, por quê? Porque ele está separado por vírgulas. Olha aqui, entre advogado e verbo, o trouxe, há uma vírgula. Então, entre advogado e verbo, com uma vírgula, significa que o termo advogado não pode ser sujeito. Aqui, o Zé era o vocativo, neste caso, o Zé vai ser o sujeito. José trouxe os documentos. E este termo aqui no meio faz o quê? Ele explicita quem é o Zé, ele esclarece quem é o Zé para o meu interlocutor, certo? Então isso aqui vai ser um aposto. Olha ali, coisa mais amor, facinho. Agora aqui, Paulo, meu grande amigo, você sabe o que houve? Bom, vejam aqui o verbo, o sujeito do verbo saber. Isso aqui é outro verbo, é outra história, aqui é outra oração, divisão aqui. O que importa para nós é esse lado aqui. Então, sabe é o verbo sujeito você. Estes dois termos, se aqui era sujeito, mas neste caso não é sujeito, é o quê?
Ah, tá sabendo, né? Olha lá, Paulo, você sabe o que houve? Esse aqui é o vocativo. Estou falando com Paulo e meu grande amigo entra aqui como um aposto para o Paulo. Paulo, meu grande amigo, você sabe o que houve? Ah, então entra aqui como um aposto, certinho? Agora nós vamos falar dessa classificação, dessas características do aposto. Ele apresenta características distintas. Embora a gente saiba que ele explique, que ele esclareça, tudo mais, mas ao mesmo tempo, ele nessa ideia de esclarecer, trazer detalhes, ele tem características distintas. Ele pode ser explicativo, ele pode ser comparativo, especificativo, enumerativo. Vamos falar de cada um deles para que vocês entendam. As questões abordam essas classificações? Olha, podem abordar sim, tá? Quando a prova é mais gramatiqueira, ela pode sim pedir isso aí. Normalmente se pergunta a função do termo. Se eu tirar vírgula, aquela questão, se eu tirar vírgula, bom, se é um aposto eu não posso tirar. Eu posso trocar vírgula por travessões? Claro, a gente já viu isso. Aposto pode ser separado por travessões, por parênteses. Então eu poderia colocar aqui, botar um travessão, Paulo, travessão, meu grande amigo, travessão, poderíamos colocar entre parênteses também. Então isso é possível sim. Então a questão muitas vezes aborda isso, a questão da pontuação, aborda a função. O nome não é tão comum, mas pode acontecer sim. Então tem que saber, é bom identificar bem isso aqui, tá bom? Bom, explicativo. O nome está dizendo, né? Explica, esclarece para o interlocutor sobre o que eu estou falando. Quando eu digo o Wilson mora em Florianópolis, mas o que é o Wilson? O Wilson, o professor, aqui ó, esse carinha aqui ó, o professor explica quem é o Wilson. Então aqui está o aposto. Olha lá, coisa mais amor, bem facinho, tá? Agora aqui ó, ele só queria uma coisa. Vejam que nesse caso aparecem os dois pontinhos. Que coisa? A palavra coisa cria uma incógnita semântica, tá? Coisa, o que é a palavra coisa? E aí a palavra férias explica a coisa, certinho? Ali, ó. Então a palavra férias é o aposto. Aqui, ó. Vamos botar aqui direitinho, né? Que eu só coloquei o pontinho de interrogação para se darem conta de que é uma questão bem semântica, né? Coisa, a palavra coisa é muito abrangente, né? Na verdade ela não significa nada. Comparativo, o que é o comparativo? Cuidado, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O explicativo, ele explicita, ele esclarece para o meu interlocutor do que eu estou falando. Quem é o Wilson? Agora aqui, seus olhos fazem-me acreditar no amor. Então eu tenho o fazem, é o verbo, seus olhos, o sujeito, tá? Aqui, ó. O sujeitinho aqui, do verbinho aqui, muito bem. Agora, vejam, lindos oceanos não esclarece, não explicita para o meu interlocutor o que são olhos. Simplesmente entra aqui como um comparativo, para ilustrar, para deixar mais bonita a ideia. Então esse aqui seria o aposto, apenas uma comparação. Por exemplo, se eu dissesse, Maria, a aluna do terceiro ano, viajou. A aluna do terceiro ano especifica para o meu interlocutor quem é a Maria. Se eu disser, Maria, uma bela aluna, viajou, uma bela aluna não explicita para o meu interlocutor. Então seria um comparativo, apenas traria uma característica da Maria, sem trazer um elemento que explique para o meu interlocutor quem é. Certinho? Depois, o especificativo, também chamado de designativo, especifica o ser. Agora vejam aqui, ó. Vejam uma frasezinha do explicativo aqui, ó. Vamos botar um asteriscozinho aqui de novo. Olha lá. Wilson, o professor, mora em Florianópolis. Então, mora é o verbo, sujeito, Wilson. Agora aqui, o professor Wilson mora em Florianópolis. Mora é o verbo. O que é sujeito aqui? O professor Wilson, tudo isso aqui vai ser o sujeitinho. Aquele cara é um sujeitinho, sabia? Olha lá. Então, esse caso todo ele é o sujeito. Agora, a palavra Wilson, esta palavrinha, explicita professor. Por quê? Porque professor, existem vários.
Ah, cada um tem um nome. Então, o nome explicita o professor. Ah, poeta fulano de tal. Então, fulano de tal explicita poeta, porque cada poeta vai ter um nome, certinho? O mês de janeiro são 12 meses. Janeiro explicita o mês, certo? Então, nesse caso aqui, um aposto, classificado como especificativo. A ponte Hercílio Luz é o símbolo da cidade de Florianópolis. Muito bem, olha lá, o verbo está aqui, ó, bem bonitinho, verbo de ligação, coisa mais amor. Aqui o sujeito. Muito bem, ponte, cada ponte tem um nome. Hercílio Luz explicita aqui, ó, especifica a ponte, portanto, aposto. É o símbolo da cidade. Qual cidade? Qualquer cidade? Não, a cidade de Florianópolis. Então, Florianópolis vai ser o aposto especificativo de cidade. Então, tanto aqui quanto este. Então, nesta frase nós temos dois apostos especificativos? Sim, exatamente. Mas pode haver dois? Ué, não tem limite, né, gente? Isso é o que pode acontecer dentro da frase. Bom, então muito cuidado com a ideia de limite. Parece que alguém diz, olha, não pode escrever 2 isso, não pode escrever 3 aquilo. Não, ninguém faz isso, né? Não funciona assim. Muito bem, o enumerativo, olha o nome, está te dizendo, enumerativo, traz uma enumeração, facinho. Todos quiseram participar da apresentação. E aí, então, a gente apresenta aqui, ó, uma enumeração. Comprei vários itens para a fantasia. E aí, eu enumero lá os itens que eu comprei para a fantasia. Linha, fui infeliz com esse exemplo, sei lá, eu de item para fantasia, esse aí não funciona. Eu não entendo nada de fantasia. Então vamos voltar aqui para o nosso exemplo, porque esse da fantasia não funciona. Todos quiseram participar da apresentação. Os alunos, os professores e os funcionários. Olha lá, todos. Quando eu trago todos aqui abaixo, eu enumero, explicito ali e faço uma enumeração, portanto, aposto. Facinho, né? Muito bem, queridos. Depois o distributivo. Faz uma distribuição. Olha aqui. Ambos são bons alunos. De novo, ambos, assim como aqui todos, né? Ó, só que, diferente daqui, em que eu apresentei uma enumeração, aqui eu faço uma distribuição, tá? Então, ambos, tá precisando ser explicitado, tá? E aí traz o um, ó, e o outro. Até vamos tirar isso aqui, não? Esse aqui não são, aqui não é aposto, tá? Só para relacionar a que coisa, né, que está sendo explicitada e tudo mais, né? Aqui, ó, explicada, esclarecida, tá bom? Então, um e outro aqui, ó, ambos os pronomes aqui relacionam, fazem relação ao ambos e distribui essa ideia, certinho? E por último aqui o resumitivo. Eu vou apresentar o resumitivo, mas há alguns detalhes bem importantes, porque ainda, né, tem aqueles que se relacionam a uma oração, tem aquele que é uma oração, e aí eu vou apagar o quadro e a gente vai falar sobre isso, tá? Resumitivo, recapitulativo. Resume, recapitula. Mas ele parece aquele enumerativo. Não, cuidado, porque aqui, ó, modificou o verbo, ó, e aqui vai ficar tudo como sujeito, tá? E nessa relação do sujeito eu tenho o nada, ó, é um sujeito composto, a fama, a beleza, o dinheiro, nada a modificou. Então, dentro desse sujeito eu vou ter esse aqui que vai ser o aposto, que resume toda essa ideia nele, inclusive a concordância verbal se dá em virtude dele, certinho? Então, um minutinho só, vou apagar o quadro aqui, vamos colocar esses outros detalhes, já falaremos. Então estamos aí de volta, apaguei o quadro bonitinho, olha aí, coisa mais amor, quadro novo, continuação. Agora a gente vai falar de alguns detalhes que complementam o que já falamos anteriormente, tá? Então o aposto pode referir-se a
toda a oração. Vejam aqui, ó. Ela chorou, sinal de desespero. Este sinal se refere ao ela chorou. Então esse aqui vai ser o aposto, toda a ideia aqui, mas o sinal se refere a toda a ideia do choro. Então a palavra sinal faz referência a esta ideia, é o aposto que faz referência à oração anterior. Certinho? Muito bem. O aposto pode preceder o termo a que se refere. José não se conteve. E esse rapaz impulsivo é o aposto. José, rapaz impulsivo, não se conteve. Podemos colocá-lo aqui, ó. Mas ele foi anteposto por alguma razão, para dar ênfase, né? Então o aposto pode estar anteposto ao seu referente. Uma oração subordinada, substantiva, apositiva, ou seja, eu tenho um aposto que é uma oração? Sim, eu tenho um aposto que é uma oração. Aqui é exatamente a oração subordinada, substantiva, apositiva. Cuidado, se vocês observarem, em nenhuma das situações anteriores nós apresentamos um aposto que apresente verbo. Aposto não apresenta verbo, certo? A única situação em que nós temos verbo em um aposto é essa aqui, em que eu tenho uma oração subordinada, tá? Desejamos apenas uma coisa, mesma historinha daquele, né, que só desejava uma coisa, férias. Então, mesma história. A questão aqui, a questão semântica da palavra coisa, né? Que coisa. E aí a oração que vem aqui, introduzida pela conjunção integrante, toda ela vai exercer a função de um aposto, tá? Então, só que, olha lá, aqui um pontinho de interrogação, aqui o verbo. Então eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Aí sim, é a única situação em que eu tenho verbo em um aposto, certinho? Diferença entre adjunto adnominal e aposto. Olha este detalhe aqui, cuidado com isso aqui, certo? Vejam aqui, coloquei duas situações com a palavra clima. O clima subtropical apresenta grande variação de temperatura. O clima do Rio de Janeiro é agradável. Subtropical e Rio de Janeiro, ambos são adjuntos, ambos são apostos. Como é que fica essa história? Simples. Clima tem uma divisão, ele pode ser tropical, subtropical, equatorial. Então vejam que se há essa divisão, isto aqui especifica um tipo de aposto, né? Especifica um tipo de clima. Então ele é um aposto, tá? Então aqui é aposto, certinho? Por quê? Porque é uma especificação do clima. Do Rio de Janeiro não é uma especificação de clima, é só um tipo. Então aqui eu tenho um adjunto adnominal, certinho? Diferença entre predicativo e aposto, bastante cuidado aqui também. Adjetivos não podem exercer a função de aposto, tá? Só adjetivos. As borboletas, leves e graciosas, esvoaçavam no balé de cores. Então isso aqui é um predicativo, nesse caso do sujeito, certinho? Olha aqui, impulsivo, José não se conteve. Vejam que eu coloquei a mesma frase, porém não há a palavra rapaz, não há o substantivo, ó. Então, neste caso só há o adjetivo, portanto, um predicativo. Ó, aqui eu tenho rapaz impulsivo, um aposto. Aqui só o adjetivo, eu tenho aqui então um predicativo, certinho? Aí eu reescrevi essa mesma frase, olha aqui, ó, é a mesma frase, ó. As borboletas, insetos leves e graciosos, agora olha que apareceu o substantivo, agora eu tenho um aposto. As borboletas, insetos leves e graciosos, esvoaçavam no balé de cores. Perceberam a diferença? Somente adjetivo, e aqui a presença do substantivo é o que fez a diferença. Bom, aí eu só coloquei mais um detalhezinho, que é esta situação. Nós todos estamos no mesmo barco, só para chamar atenção. E neste caso, o pronome todos vai exercer a função de aposto para o pronome nós. Certinho? Facinho, né? Bem tranquilo então, queridos.
Importante que vocês exercitem. No último vídeo ali um link, só clicar, vai abrir uma lista de exercícios, exercitem. Se houver dúvida, entre em contato por meio do canal, questionem, eu vou responder. A gente, agora estamos com um novo projeto, o Café com o Professor, então nós vamos responder os questionamentos de vocês realizados no canal por meio de aula com vídeo. Nós vamos fazer referência, olha, o fulano questionou tal coisa, vai ser bem legal, um projeto muito interessante, bem legal, tá? E um detalhe a mais, não se esqueçam de dar o gostei ali, o likezinho, importante para nós, se inscrevam no nosso canal, é a forma de mantermos esse projeto com aulas de qualidade, aulas gratuitas. Curtam o canal da Editora Atualizar. Estamos aí sempre para o que der e vier que vocês precisarem da nossa ajuda. Podem contar conosco. Grande abraço, até a próxima.